Olá, deixa eu escrever aqui. Vão chegando. Olá, Amanda, seja bem-vinda. Deixa eu anotar aqui. O pessoal tá chegando. Oi! E aí, vamos fazer perguntas? Deixa eu só ajustar aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre o poder das perguntas, né? O poder da pergunta. A ideia é que a pergunta, né, já se fala sobre o poder da pergunta há muito tempo, né? Desde muito antes, mas a gente associa muito a Sócrates. Ele falava que o sábio faz perguntas e o ignorante responde, né? Mais ou menos dessa forma, com a ideia de que quando você responde, você põe uma definição, você põe uma limitação ali naquela condição. Então você não se permite acessar todo o poder, toda a expansão que poderia ter se você se colocasse na pergunta. Dentro do que eu vou trazer hoje aqui, a visão muito das ferramentas de Access Conscious, né? Que são esse poder das perguntas. Hoje eu até compartilhei, eu venho compartilhando algumas ferramentas envolvendo essa questão da pergunta. A gente tem vários elementos para que a gente possa fazer essa pergunta. Até o desenho, né, do convite da live, ele mostrava lá uma cabeça com uma pergunta, e aí essa pergunta ela gera um processamento, né, que gera uns insights, que gera uma ideia, uma transformação. Então, a ideia da pergunta, né, onde está o poder da pergunta? É que a pergunta ela faz o nosso processador mental, né, trabalhar. Ela faz as coisas, gera uma movimentação em torno de buscar essa resposta. Então, quando a gente se permite colocar na pergunta, a gente consegue entrar nesse fluxo de obter as respostas que estão disponíveis para a gente, né? Dentro das ferramentas, né? No Access, uma que é bem simples, que é o que mais é possível. Quando você faz o que mais é possível, e não é repetir por repetir, não é modo papagaio, né? É ter uma intenção ali por trás. Tá, tô vendo essa situação, tô nesse ponto aqui, mas o que mais é possível aqui? Como que eu posso expandir e ampliar isso aqui? Né? Como que eu posso criar mais condição para mudar isso aqui? Para transformar isso aqui em algo melhor? No sentido do melhor, né, a gente tem também o como pode melhorar. Como pode melhorar é interessante que tem gente que fala assim, não, mas já tá tudo bom, não tem o que melhorar. Só que, como eu falei, quando a gente define, a gente cria uma limitação, a gente acaba buscando esse lugar dessa limitação. Então, se eu tenho aí uma condição, né? Vou citar um exemplo. Eu tenho uma condição, relacionamento profissional. E eu tô vendo que tá tudo bem, e aí entra aquele famoso se melhorar estraga. Se a gente funciona nesse modo do se melhorar estraga, a gente vai acabar buscando formas de estragar alguma coisa. Então, o como pode melhorar, ele traz esse elemento de que a gente se abra. Se a coisa tá boa, ela pode ficar melhor ainda. Se não tá tão legal assim, também pode melhorar. Então, vai abrindo esse canal, né, de novas possibilidades.
Olá, Carol, Adeci, Tânia, sejam bem-vindas. Então, o poder da pergunta, ele tá nessa movimentação que ele faz, né? Ele tira a gente dessa zona de conforto e de resposta. A gente busca muito resposta para tudo, busca muito certeza para tudo. E, na verdade, a certeza que a gente tem é da constante mudança, né? Da constante evolução e mudança das coisas. Então, quanto mais a gente se coloca disponível para receber o que vem a partir desse estar na pergunta, né? A Access fala muito disso, estar na pergunta. E o que é estar na pergunta? É perceber que a gente não tem o absoluto de nada, né? Tudo está ali em transformação, então sempre pode algo mudar. Hoje eu falei do leve e pesado, né? Leve ou pesado. E aí nesse contexto do leve ou pesado, a gente tem uma questão corporal. Eu já vou falar um pouquinho para vocês, assim, porque para mim o poder da pergunta, ele vem muito associado a esse sentir no corpo, né? Ao perceber se aquela pergunta também está fazendo sentido para você, se as coisas que estão chegando estão fazendo sentido para você. Então a gente vai fazer um exercício aqui para começar a ter essa percepção. Mas o leve e o pesado é justamente quando a gente faz essa pergunta de entender o que é verdadeiro pra gente, né? De trazer para o nosso dia a dia coisas que sejam verdadeiras pra gente e tornem esse dia a dia mais leve. Quando tem alguma mentira envolvida, e a mentira eu não estou dizendo aqui como algo que você esteja mentindo de forma deliberada, não. É algo que tem ali alguma coisa por trás que não está deixando você se expressar verdadeiramente. Então pode ser que você acredite que você não é capaz de fazer determinada coisa. E aí quando você pergunta, né, é leve ou pesado para mim fazer tal coisa, para eu fazer tal coisa, você perceba como pesado. Mas o pesado não quer dizer que você não seja capaz de fazer, mas naquele momento você está se percebendo como não sendo capaz. E aí eu até falei que eu uso mais o expandir ou contrair, né? Expande ou contrai. Então, assim, isso vai expandir mais para mim, porque às vezes também a gente se depara com alguma coisa que não é leve, né? Mas o fato de não ser leve, ele não quer dizer que não é algo que precisa ser feito. Então vai ter coisa que vai expandir, mas naquele momento vai estar pesado. Então é algo que a gente precisa ir de um esforço maior para poder fazer, mas também escolher, né? Decidir. A pergunta, ela cria essas possibilidades, ela amplia esse universo de possibilidades, mas ela é um veículo, ela é um caminho que a gente escolhe seguir ou não. Agora, o que eu sempre falo, que é bem interessante, é você estar consciente do que você está pedindo, do que você está perguntando, né? Porque às vezes a gente faz perguntas e vai jogando pedidos e coisas né, de forma aleatória, e aí quando aquilo vem, a gente rejeita. E aí quando você rejeita, o que você está fazendo? Qual é a mensagem que você está dando? É que você está entrando num processo, mas que você não quer muito aquele processo. Então você fica meio que brincando de esconde-esconde, né? Aquele famoso gato e o rato. E aí você entra nesse fluxo de pedir, recebi, mas não aceitei, né? Pedi, recebi, mas não aceitei. Por quê? Porque muitas das vezes a gente cria definição sobre como a coisa vai se apresentar. E nem sempre tem nem sempre vem como a gente espera, né?
Então, se colocar na pergunta, né, Axis, uma das perguntas que ele fala é como eu posso melhorar minha vida, como eu posso mudar minha vida, e não ter expectativas sobre como isso vai aparecer, porque às vezes você tem em mente que mudar a sua vida, melhorar a sua vida, é você ser promovido no trabalho, e às vezes o mudar a sua vida, melhorar a sua vida vem a partir de uma demissão. Então, e aí naquele momento você vai falar, caramba, deu tudo errado, mas não. Às vezes os ajustes, né, a gente, por um exemplo que eu gosto, você está numa casa, você tem uma casa de um andar só, que você não tem uma estrutura para construir um segundo andar. E aí você chegou num momento que você concluiu que você precisa desse segundo andar. Você tem duas opções, ou você muda de casa, ou você derruba aquela, né? Ou você refaz a fundação daquela para poder construir. Porque se você tentar colocar o segundo andar em cima daquela que não tem estrutura, vai desabar. E aí o estrago vai ser muito maior. Então, às vezes, as coisas elas se apresentam de forma diferente do que a gente está pensando. Por quê? Porque a gente está funcionando na resposta. Então, assim, e não é como pode melhorar, né? O exemplo, como pode melhorar? Ah, pode melhorar assim, assim, não. O como é consequência, é o que vem depois, né? É só se colocar nessa vulnerabilidade de perguntar e esperar a resposta. Eu já falei em outros momentos, né? No trabalho, eu queria mudar de área e aí eu defini qual era a área que eu ia. Eu recebi um convite para ir para uma área e aí eu olhei tudo que tinha naquela área, eram coisas que me agradavam, que me atraíam, e aí eu defini, eu quero ir para essa área. Nesse momento eu fiz uma definição, eu entrei numa limitação. E aí eu passei 3 anos da minha vida percorrendo aquela área. Ali na angústia, quero isso. Só que não era para ser isso. E aí, na verdade, a coisa ela só mudou quando eu compreendi esse poder da pergunta, esse poder de se colocar na pergunta sem expectativas. E aí, a pergunta, né, que eu usei na época é como eu posso ser a melhor contribuição para mim e para a empresa nesse momento. Então, passei alguns dias, né? Claro que é uma ferramenta e aí a ferramenta ela vai se ajustar à sua disponibilidade de receber a resposta, né? Eu estava aberta à mudança, né? Talvez por estar buscando já a mudança, ainda que tivesse feito uma definição, mas eu estava aberta à mudança. Então, assim, muito rapidamente a mudança ela se apresentou. Então, mas foi essa mudança de postura, né, de posicionamento. Não é aquela ali, não é nome, sobrenome, CPF, endereço, não. Né, é o que vai contribuir mais. E aí, assim, essa disposição para receber, né, o diferente, para mudar, ela não precisa ser desde sempre, né? Como eu falei, naquele momento eu estava mais aberta à mudança. Mas você pode perceber que até hoje não está e amanhã pode estar, né? Não importa quanto tempo você está trabalhando, funcionando a partir da limitação, a partir do sofrimento, da dificuldade. Basta que você decida, no momento, mudar. Decidiu nesse momento mudar, entrando nesse fluxo das perguntas, né, as coisas começam a aparecer e se apresentar de forma mais clara para você. Deixa eu ver aqui rapidinho, deu uma parada que dá uma ideia. Estiloturismo, não tem nome. Tati, Vitor, Yasmin, maravilhosa. Então, essa questão das perguntas, né? Que não importa quanto tempo você está funcionando desse outro modo, né?
para mudar, basta que você decida e se coloque à disposição dessas mudanças chegarem, né? Eu brinco que quando eu decidi mudar a coisa de verdade, né? Eu tô vindo de uma transição de carreira, eu trabalhei durante 8 anos numa empresa, e aí num dia eu comecei a fazer as perguntas, né, de como eu poderia contribuir mais comigo e com o universo. Aí na verdade eu comecei na empresa, né, a empresa mudou, a situação da empresa mudou, eu falei, não, o que mais é possível, e o que mais é possível ampliou, então vamos para outra pergunta. E aí a resposta veio, né, para o que eu perguntei. E aí naquele momento, né, inclusive desse processo de decisão, de fazer essa transição, foi o momento chave. Veio, e agora? Né? É o que eu estou perguntando, é a resposta que eu tô pedindo, ela veio, e o que eu faço com isso? E aí, como eu falei, se naquele momento não tenho clareza do que teria acontecido caso eu não tivesse seguido, né? Mas vamos pensar aqui que eu não tivesse seguido. Eu faria esse processo que eu falei ontem, onde a gente quebra esse fluxo. Né? Você está perguntando, a resposta vem, você rejeita a resposta, você pergunta, a resposta você rejeita, e chega uma hora e fala, é como se alguém estivesse te ligando, né? Quando você faz essas perguntas, é como se você fizesse uma conexão com o telefone do universo, e aí esse telefone ele começa a te ligar. E aí ele te liga uma vez, aí você fala, não vou atender agora não. Aí ele te liga outra vez, não vou atender agora também não. E aí chega uma hora que ele fala, tem ninguém em casa, vou passar pro próximo. Né? De uma forma lúdica, mas é mais ou menos assim que funciona. Então, ter consciência também das perguntas. E assim, não são perguntas complexas, perguntas simples. Né? O que mais é possível, muda, movimenta. Né? Outra que eu uso muito, qual é o presente aqui? Se a gente acredita que tudo tem um lado bom, tudo acontece para o melhor, né? Existe ali alguma coisa que eu ainda não estou enxergando, talvez por estar ainda muito no foco do problema, como era o meu caso lá na situação da empresa, né? Eu estava no foco do problema, só enxergava aquela área e era aquilo ali, e não conseguia ampliar isso. Quando a gente se coloca nessa pergunta de qual é o presente aqui, as coisas começam a aparecer de forma que a gente receba as informações do qual é a lição, qual é o aprendizado, né? Porque ou é uma benção ou é uma lição, um aprendizado que a gente tem ali, né? De imediato, que a gente às vezes não reconhece. Então, se colocar nesse processo de reconhecer qual é o presente. E dentro da outra pergunta que eu falei, né, se isso vai expandir ou não, expandir não necessariamente significa que tudo vai acontecer como eu quero, que tudo vai dar certo dentro de um ponto de vista mais lógico, né, e racional. Às vezes o expandir ele vem através de um ensinamento. Às vezes você passa por uma situação, né, você tem duas escolhas, aí você pergunta o que vai expandir mais, e aí vem a resposta, e aí você decide seguir por um caminho. Quando você segue por esse caminho, né, num primeiro momento, opa, vai expandir, então vai dar tudo certo. O que é certo? Depende do que está definindo como certo. Também tem isso, o que a gente define como certo, né? Tudo é possível e tudo faz parte desse processo de aprendizado. E às vezes essa expansão ela vem justamente do dar errado, que é onde a gente tira ali os aprendizados, né? Onde a gente consegue perceber o que estava acontecendo, que precisava de um ajuste, de repente. Né? E falando sobre a pergunta, que eu comecei a falar da questão do sentir, né? Sentir no seu corpo,
para mim faz muito sentido essa coisa do perceber no corpo, de conectar com o corpo, de ver o que o corpo tá respondendo. Então, o exercício simples, né? Num primeiro momento, eu comecei praticando de olhos fechados, hoje já não mais, mas eu gosto também de manter essa relação do olho fechado. Então, convite para quem tiver a possibilidade aí agora, fechar os olhos, né? Perceber a respiração e conectando com o corpo. Não precisa forma, estrutura, simplesmente peça que está conectando com o seu corpo, percebendo o seu corpo. E aí, percebendo esse corpo, se conectando com esse corpo, pergunta, corpo, me mostra um sim. E perceba o sinal que vai vir, sem definição. Pode ser, se tiver como ficar em pé e perceber se o corpo vai pender para frente, para trás, ou uma fisgada em um determinado lugar, uma outra parte esquentou mais. Cada um vai perceber isso de uma forma. Mas assim, eu considero isso um exercício muito poderoso de conexão com o que é verdadeiro pra gente e que traz elementos para que a gente possa no dia a dia ir trilhando a partir dessas perguntas os caminhos que serão mais leves pra gente, né? Ora na leveza, ora na expansão, e às vezes a expansão não é tão leve assim, mas cada vez mais as coisas vão fluindo com mais facilidade. E aí pergunta pro corpo, perceba no corpo o que ele vai responder, e depois repita a mesma pergunta, corpo, me mostra o que é um não, e perceba também no seu corpo o que vai vir de informação. Se quiser compartilhar aqui, pode compartilhar aqui pra gente saber. E aí, a partir desse sentir, né, seja a forma que se apresentar para cada um, a gente começa a fazer esse exercício com perguntas que a gente já sabe a resposta. Pergunta o seu nome, se o seu nome é esse mesmo. Um exemplo, é verdade? O meu nome é Maria. E aí o corpo responde, né? Sem querer sugestionar ninguém, mas o meu ele responde pendulando para frente e para trás. Então, quando eu faço uma pergunta para ele, ele me responde para frente e para trás. E aí isso eu uso no meu dia a dia para tudo. Isso inclusive mudou a minha relação com o meu corpo. Eu faço perguntas pro meu corpo toda hora, o que ele quer vestir, o que ele quer comer, se quer comer salgado, se quer comer doce, se não quer comer nada. E isso vai fazendo essa conexão, você vai entrando nesse fluxo de conexão com você, né, com o que é verdadeiro para você e com o seu corpo. Por quê? Porque às vezes a gente se coloca na condição de fazer alguma coisa simplesmente porque ou para agradar, ou porque sempre foi feito dessa forma, né? E muitas vezes sem nem pensar no que está fazendo. Só que quando você faz algo que não é verdadeiro para você, é onde gera aquilo que eu já falei anteriormente, as mentiras. Então isso vai se alojando no seu campo, no seu corpo, no seu mental. Isso vai virando um modo de... vai entrando numa repetição, né? Esse estado de mentira, que depois o seu corpo ele vai gerando essas as que a gente chama das incongruências, né? Que a gente acaba indo para doenças, para uma série de coisas, né? Para dificuldades, para os pesos, né? da vida. E quando a gente começa a entrar nesse processo de pergunta, de fazer perguntas, né? De estar sempre perguntando,
a gente vai trilhando isso de forma mais leve, de forma mais fácil. Uma questão da mentira também, e aí assim, a pior, não é bem a pior, né? Mas o que traz mais peso é a mentira que a gente fala pra gente mesmo. Então, eu não tô a fim de ir em determinado lugar, mas eu vou assim mesmo. Então, assim, ser verdadeiro com você é a melhor forma, né? Como a gente chama as quebras de compromisso interno. Então, eu me comprometi internamente em me cuidar mais. E aí eu abandono isso por alguma razão. Ah, mas não é leve pra mim fazer determinada coisa. Não, tem coisa que não é leve, mas precisa ser feito. E o precisar ser feito, ele entra nesse contexto no contexto do fluxo. Deixa eu ver aqui, como saber se a resposta não foi programada? O que é saber se a resposta não foi programada? Você pode ser mais claro? Eu confesso que eu não entendi. O que é saber se a resposta não foi programada? Não tenho clareza sobre se eu programei para que eu respondesse dessa forma. Deixa eu ver que tem uma perguntinha aqui. O que é leve responde de forma leve no corpo. Então, cada um percebe de uma forma, né? Tem gente que percebe sim essa leveza, então sente o corpo mais leve, sente o corpo mais um estado de tranquilidade, e se for pesado, sente algo mais rígido, né? Ou não, no sim e no não. Ah, sim, se eu forcei o corpo. É bem. Mas tudo bem, boa pergunta. Vamos lá. Excelente pergunta, né? E a questão do forcei o corpo. É possível, claro, né? Mas a gente tem também algumas formas de evitar, ou de. Não seria evitar, mas minimizar esse forçar do corpo, né? Uma delas, por exemplo, baixar barreiras. Baixar barreiras é uma forma da gente ficar em estado neutro, porque e também pensar em não criar expectativa sobre a resposta, né? E aí tem, digamos, o cheque final, que às vezes eu faço, porque às vezes tem aí um quesinho de sabotador, né? Então, fiz uma pergunta, por exemplo, sei lá, isso vai ser expansivo para mim? Cognitivamente eu sei que só que eu também sei que eu tenho medos, né, que me levam a não querer que aquilo aconteça. Vou dar um exemplo assim. E aí, o que eu faço? Eu pergunto, isso vai expandir? Aí a resposta vem não. Aí eu tenho aí, e aí eu pergunto, isso é uma verdade? Que aí, quando você coloca o verdade, né, o nosso corpo ele reage muito rapidamente. E aí você pode perguntar, isso é uma verdade ou isso é uma mentira? Né? Pergunta a verdade, ele vai dizer sim ou não, você pergunta se é uma mentira. Porque isso vai trazendo essa consciência para o corpo, né, do que é verdadeiro para ele. Então seria baixar as barreiras, que é pra gente não... E baixar as barreiras, você não precisa ter consciência do que está acontecendo, e nada disso também precisa ser feito de forma de voz alta. Você pode fazer tudo isso internamente. Então, eu tô andando na rua, eu tô fazendo perguntas, eu tô conversando com alguém, eu tô fazendo perguntas, e tudo internamente. Né? Da mesma forma, baixar barreiras. O que são as barreiras? Né? São as resistências que a gente levanta, muitas das vezes por proteção. É algo desconhecido, a gente não sabe muito bem o que vem daí, e aí a gente se coloca nessa coisa de se proteger. Só que na verdade, quando a gente faz isso, a gente está levantando uma armadura, e muitas das vezes contra a gente mesmo, né?
a gente impede de chegar até a gente coisas que são positivas pra gente. Então, baixando as barreiras, só acomodar, baixando as barreiras, e aí faz a pergunta, né? O corpo ele vai estar mais aberto a isso. E se você não ficou contente por algum motivo com a resposta, pergunta novamente e, né, faz o teste lá se é verdade ou se é mentira. Então, e como eu falei, vai treinando com coisas que sejam fáceis de você perceber, né? Nos cursos eu sempre faço esse exercício com o pessoal, é bem interessante. E aí sempre tem alguém que fala assim, eu perguntei se o meu nome era o nome da minha filha, um exemplo, né? E aí o corpo dá para cada um o não conforme cada um sente. Tem gente que vai pendular, tem gente que vai sentir uma fisgada em determinada parte do corpo. Isso é muito particular de cada um. Só que isso é uma ferramenta de muito poder, né? Quando a gente se coloca nesse lugar de perceber e receber as respostas que são verdadeiras pra gente, isso vai trazendo um lugar de empoderamento. E aí não é terceirizando para ferramenta nenhuma, para técnica nenhuma. Não, é encontrar esse poder de pergunta. Porque tem muita gente que fala assim, mas qual é a pergunta para isso? Não existe uma pergunta para isso. Não existe receita, né? Não existe fórmula mágica nem nada pronto. É tudo uma construção e principalmente um autoconhecimento, né? Deixa eu só tirar aqui essa pergunta, senão ele muda a configuração. Adeci, não sei se eu consegui responder, te ajudar a trazer de forma mais clara essa percepção. Tem técnicas, né, como o Theta Healing, que é uma das técnicas que eu atuo, que faz o uso do teste muscular para fazer essas perguntas, né? Eu não curto muito, né? E aí eu acho que, pelo menos para mim, entra um pouco essa coisa do forçar o corpo. Então, é uma coisa que eu não uso mais. Eu uso muito bem, muito melhor o pêndulo. Durante muito tempo eu precisava ficar em pé para sentir o corpo. Hoje eu não preciso mais, sentada. O corpo responde da mesma forma. E outras pessoas, como eu falei, né, respondem de formas diferentes. E deixa eu ver aqui, tem uma outra pergunta. Precisa condicionar o corpo para o pêndulo antes com o sim, com o não? Então, num primeiro momento eu acho que é válido, porque, como eu falei, cada um, e não necessariamente o pêndulo, né? Não tem em mente o pêndulo, não. É válido. E tem um detalhe que é bem interessante, porque assim, isso muda. Você pode mudar. Num momento, o seu sim, ele é de um jeito e em outro momento ele pode mudar. Então, assim, essa calibração, né, do corpo, ela acontece sempre. Você pode perceber, né, toda vez que for se colocar nesse modo de pergunta, para mim, hoje já está bem claro, assim, eu nunca tive mudança de polaridade, mas tem gente que tem polaridade invertida, tem gente, inclusive, é uma coisa bem interessante dessa sua pergunta, que tem muita dificuldade de sentir o não. E aí, são pessoas também que têm dificuldade em aceitar ou de dar o não, né? Tem dificuldade com o não. Então, isso é uma outra coisa também interessante da gente observar. Como é que tá? Se você tá tendo dificuldade, então se pede pro corpo, verdade, corpo, o que realmente para mim é um não, né? É leve para mim dizer não. Vai conversando com o seu corpo, tá tudo bem dizer não. E aí você vai percebendo essa mudança, né? E quanto mais você faz, mais você vai entrando nesse fluxo e vai tendo facilidade com isso, né? Porque assim, a grande verdade é que isso é uma coisa fácil e natural nossa, só que a gente foi, ao longo do tempo, sendo separado disso tudo, e aí parece uma coisa meio louca, né? Mas como assim fazer perguntas pro corpo, né?
Mas não é, isso é uma coisa natural nossa, é interna nossa, então assim, é, é mesmo uma questão de treinar e estar aberto, né, receptivo às respostas. E aí lembrando que não tem definição para a resposta ela pode aparecer, né, das mais diversas maneiras. Não sei se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Ai, mexi, quebrei. E nessa questão das... Olá, Lu, boa noite. Priscila, Tiago, Nancy, Nemésia, que tava falando, Késia. Outra pergunta aqui. Posso criar perguntas? Como assim? No dia a dia? Se você pode inventar ou se você pode criar perguntas aqui? Assim, no dia a dia. Pode. Oi, Priscila. Pode e deve, porque, como eu falei, não existe, né, uma lista de perguntas. As perguntas, elas vão surgindo ao longo do nosso dia a dia. E a ideia é que isso, a gente incorpore isso no nosso dia a dia de forma tão constante que sirva para tudo. Como eu falei, o que eu vou vestir, né? Assim, qual a roupa que vai contribuir mais comigo, qual é a roupa que vai... Porque assim, agora falando de uma outra questão, só pra gente entender um pouco isso aqui, né? Nós somos o corpo e nós somos o ser. Né? O ser infinito, que está aí em várias jornadas, ele não precisa de nada disso, ele não precisa de se alimentar, ele não precisa de estar saudável, ele não precisa de roupa, o que precisa é o corpo. E durante muito tempo a gente se separou desse corpo, né? A gente foi negligenciando e se separando desse corpo. Só que essas perguntas, né, principalmente quando a gente se permite sentir no corpo, a gente vai retomando esse contato e essa conexão com esse corpo. E isso é muito importante, porque assim, o nosso ser, ele precisa desse corpo, né? Aqui nesse, onde a gente está vivenciando tudo isso, depende desse corpo. Então, honrar esse corpo é uma das nossas principais razões de estar aqui, né? Aprender a honrar esse corpo, aprender a cuidar desse corpo é uma das coisas que fazem com que a gente esteja aqui. Então, quanto mais a gente traz isso para o nosso dia a dia, né? Para a nossa rotina, mais a gente vai criando as perguntas de forma fáceis, né? Do tipo, o que vai expandir mais? Ir a pé ou, sei lá, meu caso, descer 11 andares de escada ou ir de elevador? E aí, também, de novo, se eu tô num dia que eu não tô disposta a descer de escada, eu não vou fazer essa pergunta, porque senão eu tô na brincadeira lá, né, de não receber as respostas. Mas se é um dia que eu tô disposta a descer de escada e o corpo respondeu que vai ser melhor descer de escada, eu desço de escada. Né? E pode ser que ele responda que não, eu tô achando que tô super bem e ele lá tá cansado e ele quer descer de elevador e tudo bem. Então, não sei se era nesse contexto que você estava falando de poder criar perguntas a descer, mas pode, não só pode como deve. Tem uma outra aqui. Inventar no WhatsApp. Inventar as perguntas? Sim, sempre. Criando e se permitindo receber as informações de onde você deve levar essas perguntas, né? Para o trabalho, para o relacionamento com você, né? Um exemplo, deixa eu pensar aqui, um exemplo, como, sei lá, o que traria mais facilidade para mim aqui, né? Tá diante de um trabalho, diante de um projeto,
né? Quais são as possibilidades que tem aqui que eu ainda não enxerguei, que eu ainda não percebi, né? E outra também que eu adoro, uso muito, que vai um pouco na linha do qual é o presente aqui, é o que está certo sobre isso. A gente está muito acostumado a buscar o erro das coisas, né? Buscar o errado da gente. Se está sentindo uma dor, já diz lá o que eu... Começou a sentir a dor nas costas, já começa a pesquisar na mente o que fez de errado para gerar aquela dor. Não, aquela dor pode ser simplesmente um aviso do seu corpo de que você precisa descansar mais, beber mais água, não necessariamente que tenha feito exatamente alguma coisa de errado. Ou uma outra vertente, que aquilo pode não ser seu, você simplesmente pode estar captando de alguém aquela dor, aquele mal-estar, aquele incômodo, né? É muito comum a gente entrar num lugar e não estou me sentindo muito bem aqui, estava super bem, e aí de repente, né? O de repente não existe, tem alguma coisa ali que causa isso, se sente mal. Então, uma das perguntas também é a quem pertence isso. E perceber no corpo. E aí quando você começa a fazer essa conexão com o corpo, você entra nesse permitir que o corpo fale com você, né? Você começa a perceber mais facilmente se aquilo é seu ou não. Então, a quem pertence isso? Se é algo que não é meu, a coisa ela vai minimizando. Se é um desconforto, vai parando. Se é uma dor, vai cessando. E aí a gente, né, tem uma ferramenta de contribuição, porque é o seguinte, eu só posso lidar com o que é meu, eu não posso lidar com o que é do outro, né? A lei do livre-arbítrio, né, eu só resolvo o que é meu, o que é do outro, o outro resolve. Eu posso contribuir, eu posso ajudar, né? Mas quem decide o que fazer com as questões dele é o outro. Então, a quem pertence isso? Percebe no corpo. Verdade, isso é meu? Não, não é. Não tenho o que eu fazer. Então, uma frase que a gente utiliza, né? Devolvo ao remetente com consciência anexada. Ou seja, não é meu, eu não quero ficar com isso, só que eu devolvo para aquela pessoa para que ela tenha uma consciência a partir daquilo ali. O que aquilo ali está querendo dar uma informação para ela. Como eu falei, né? As dores, o mal-estar, né? Eles trazem uma informação. Agora, a pessoa está disposta a receber essa informação? Não sei. Então, eu não tenho o que fazer, né? Eu simplesmente distancio aquilo de mim a partir da pergunta do a quem pertence isso e devolvo para o remetente com consciência anexada. Deixa eu só ver aqui que a Ana... Oi, Ana. É só comigo que é difícil ouvir algumas perguntas ou é comum? Ana, eu confesso que eu não entendi o que é, como assim algumas perguntas? Ouvir algumas perguntas, o que você quer dizer com isso? Vai lá. O corpo físico responde como entidade desconexa do superior ou não? Quem é o corpo? Eu entendo que não. Eu entendo que o corpo ele é um canal. Ele tem sim uma consciência própria, eu acredito nisso, né? Mas quando a gente faz essa pergunta, eu estou perguntando o que é verdadeiro para mim. E aí, esse para mim, né, é esse ser. Lembrando, na verdade, muito interessante essa pergunta também, até para refletir e pensar. Eu confesso que eu nunca tinha pensado muito especificamente nisso. Mas pensando aqui, tem coisas que são do ser e tem coisas que são do corpo. Como eu disse, o ser não precisa comer. O ser precisa se desenvolver, evoluir, tirar as amarras, né? Tirar as crenças, tirar as limitações que impedem ele de ser verdadeiramente quem ele é. Então, no meu entendimento, essas são as necessidades do ser, na casa da gente, enquanto esse ser, né? E o corpo, ele tem as necessidades dele. Então, assim, eu entendo que quando é algo específico do corpo, essa consciência que existe ali nesse corpo, ela está respondendo. E quando é alguma relação, né, referente ao ser, esse corpo ele é um veículo, né? Então, isso é algo que, assim,
não tem um estudo específico sobre isso, é simplesmente algo que eu acredito dessa forma. Vamos lá. Algumas perguntas são difíceis de ouvir porque as possibilidades de resposta são sempre duras. Coisas que precisamos melhorar. Não sei. Deixa eu entender. Você consegue me dar um exemplo, Ana, pra gente tentar buscar aí? Ó. Algumas perguntas são difíceis de ouvir porque as possibilidades de resposta são sempre duras. Coisas que precisamos melhorar. Você diz você fazendo a pergunta para alguém? Isso, não sei se ficou claro, assim, eu perguntar para alguém o que ela acha a respeito disso, e aí, a respeito de alguma coisa, ou quando alguém vem fazendo uma pergunta, talvez em tom de acusação, não sei se é nesse sentido. Mas, deixa eu ver aqui se tem algo mais. Não. Ah, sim, entendi. Do corpo ouvir, eu acho. Acho que é isso. Porque, no caso, por exemplo, hoje eu passei o dia resolvendo problemas que nem são meus e me perguntei por que assumo isso, né? Aí, na verdade, essa pergunta é das duas uma, né? Ou essa pergunta, ela vai começar a trazer para você elementos para que você perceba o que tem por trás desse assumir coisas que não são suas, né? Ou você pode, talvez, se colocar num outro aspecto, né? Como eu falei, qual é o presente aqui? Qual é o presente aqui? Qual é o aprendizado aqui, né? O que essa experiência tem a contribuir comigo? Porque, às vezes, a gente tem diversas situações, né? Não vou dizer que é essa, mas vou dar um exemplo, por exemplo, a questão de aceitação, né? É uma possibilidade. Então eu faço para o outro na esperança de ser aceita. Ou também tem a questão de achar, e aí esse exemplo que você trouxe, ele é muito, muito interessante, assim, que aí eu vou falar pela minha experiência, né? De achar que você que tem que dar conta de tudo. Então, assim, teve um momento da minha vida que eu achei que eu que tinha que resolver tudo, e aí esse tudo ele extrapolava, né? Ele extrapolava as coisas que eu tinha que fazer. A pessoa falava pra mim que tinha que pegar uma encomenda em tal lugar. Se aquela encomenda fosse no mesmo bairro que eu ia, nem era o mesmo caminho, mas eu me oferecia pra pegar. Aí depois eu falava assim, gente, como assim? Não faz sentido. E ainda tem um detalhe, porque eu nem dirijo, então quem caía era só meu marido. Então, assim, sem sentido, né? E aí depois eu percebi que era assim, essa coisa de ajudar. Só que esse ajudar, né, ele tem o lado 2, de você achar que você que faz as coisas certas, né? No meu caso era muito isso. Não, se eu passar para a pessoa, às vezes a pessoa vinha pedir uma ajuda, uma informação de como resolver uma coisa, eu já queria resolver tudo para a pessoa, né? Então, pode ser um pouco essa coisa, né? Não, eu consigo fazer, eu consigo resolver. É muito bom a gente conseguir fazer, é muito bom a gente conseguir resolver, mas até que ponto isso está afetando a nossa vida? Porque, assim, uma coisa que é muito importante a gente ter em mente, né? É que quando a gente coloca o outro em primeiro lugar, existe uma mentira aí. Porque... E aí, de novo, não é a mentira de forma cognitiva, não é que você esteja mentindo para o outro, é uma mentira no sentido de algo que não é verdadeiro para o seu ser, porque você está se negligenciando em função do outro, né? Só que essa entrega para o outro, ela só é verdadeira e real quando o seu ser está íntegro. Então, se o seu ser, por alguma razão, seja a necessidade de aceitação, seja
o achar que, né, que só você faz, ou que vai dar mais trabalho, deixar o outro fazer, que o outro não vai fazer certo, e por aí vai, que eu acho que no fundo acaba indo para essa questão da aceitação também, isso está prejudicando, né? Tá negligenciando. Então, no fim das contas, é algo que não vai ser bom nem para você nem para o outro. Por quê? O outro já recebe aquilo com o peso, porque tem um peso, né? Se tá pesado, não tá pesado só para você, tá pesado para os dois lados. É muito importante quando a gente entende que toda e qualquer relação, seja nossa com a gente mesmo, seja nossa com o outro, ela é uma via de mão dupla. Então, se eu tô fazendo algo com peso para mim, eu tô transferindo esse peso para o outro também nessa relação, ainda que o outro não tenha essa consciência agora, ainda que nesse momento isso não fique claro, mas tem, né? E aí tem um outro fator também, que além da gente se prejudicar, né, a gente tira a responsabilidade do outro de resolver as próprias coisas, né? Um dos grandes aprendizados que a gente tem é a autorresponsabilidade. E aí, quando a gente entra nessa coisa de não, eu vou fazer tudo, eu vou resolver tudo, eu tô tirando do outro a oportunidade dele aprender, a oportunidade dele se desafiar, dele errar também, dele crescer, né? Simplesmente porque eu acredito que eu é que sei fazer. Então, eu confesso que isso para mim foi um processo bastante desafiador, né? Eu de vez, não, assim, eu ainda tenho que olhar, porque assim, mas não se desassociar totalmente disso. Eu hoje reconheço, sim, que eu funciono melhor a partir dessa entrega e doação para o outro. Isso não tenho dúvida. Só que eu hoje entendo quando isso é algo, né, benéfico para mim e para o outro, e quando tá indo para o lado da agressão. Então, assim, hoje eu consigo estar mais atenta, né, e trabalhar esses limites, porque antes não fazia, e aí acaba que a gente entra num modo meio que de autodestruição, porque aí você, como você mesmo colocou, né, você foi lá, resolveu. Só que aí você depois fica se perguntando, por que eu assumi isso, isso não é meu? Né? De uma certa forma vem aí uma cobrança, né, de ter feito algo que não era verdadeiro. Né? Olá, Paloma, deixa eu ver aqui que você colocou, exatamente, tá certo, tem que buscar aprendizado com isso. Um dia eu vou chegar lá também reconhecendo os limites. É um processo, né? Também não são todos os lugares que eu reconheço, tem momentos que são super simples, tem momentos que são super leves, outros não, né? Tem relações, tem lugares, porque assim, nós somos muitos em um, né? Nós somos mãe, profissional, esposa, filha, irmã, amiga e por aí vai, e tantos são os papéis, né? E em cada relação a gente pode se perceber de uma forma. Então, assim, hoje para mim, em vários contextos, isso é super simples fazer, mas outros não. Mas, assim, cada vez mais conectada com as perguntas, né? Um exemplo simples, como, acho que já até citei, né? Alguém faz um convite. É alguém que eu gosto muito, que eu nunca negaria esse convite. Mas hoje eu me permito me perguntar, isso vai ser leve para mim? Vai expandir mais para mim ir até esse local? Ir nesse dia, né? Às vezes não é o dia, às vezes é um ajuste simples que pode ser feito. E aí eu me permito hoje receber a resposta e honrar essa resposta. Porque eu sei que honrando essa resposta, eu estou honrando a mim e ao outro. Porque quando a gente... E aí isso aí é bem interessante quando a gente está no lugar do outro também, né? Quando você faz um pedido para alguém e alguém te nega aquele pedido, você não ir para o lugar do julgamento, de, tá vendo? Não faz nada do que eu peço. Não tá fazendo porque não é verdadeiro para ele, talvez, né?
E aí quando você começa a respeitar o lugar do outro, você também consegue se respeitar mais. É o tempo todo, né, nessa roda. Eu e o outro, eu e eu mesmo, e por aí vai. E as perguntas, elas vão trazendo mais clarezas e mais facilidade para que a gente possa ir lidando com tudo isso. Deixa eu só ver aqui. Eita, tá. Uma outra aqui. Onde fica a resposta do coração, corpo-coração? Eu entendo que a resposta do coração é a resposta do ser, né? Para mim, esse ser, ele é... Então, assim, o corpo, ele é um canal, ele é um veículo, mas ele responde aquilo que é verdadeiro para mim. E quando eu falo para mim, eu tô falando desse ser, ou seja, esse ser que tá aqui, né, nesse coração. Então, como a gente fala, por exemplo, da intuição, né? Seguir a sua intuição. O que é a intuição? Para mim, e a resposta que eu dou para minha filha, quando ela vê lá, Entendedores Entenderão, né? Do Frozen, tem lá minha intuição, minha intuição. E aí ela me perguntou, o que é intuição? Minha resposta para ela foi, é a voz do coração. Né? Então, assim, quanto mais a gente se coloca nesse fluxo de reconhecer as respostas do coração, né, de fazer essas perguntas e estar aberto às respostas do que vem para o coração, né? Vem do coração, a gente entra nesse fluxo. Então, assim, eu entendo, né, e dessa forma, que o corpo ele é um canal, mas conectado com o que é verdadeiro, e o que é verdadeiro ele está conectado com o coração. Não sei se ficou claro, se fez sentido para você ou não. Pode. Aliás, você pode também responder, que eu tô vendo aqui que você tá só nas perguntas, você pode responder também se tá fazendo sentido o que eu tô falando para você. Mas tudo bem também se não fizer, né? Porque. E aí aqui eu vou, pra gente poder finalizar, eu vou brincar com essa coisa do tá tudo bem se não fizer sentido. Tem uma pessoa que eu gosto muito, né, que fala muito dessa coisa do mundo quântico, das terapias e tudo mais, que é o Carlos Torres. E assim, um presente para mim foi uma postagem dele, né, um vídeo, não me recordo se era vídeo, se era texto, enfim, em que ele falava que, de novo, a gente tem que ouvir essa voz do coração. E ele dizia o seguinte: não gaste seu tempo e sua energia ouvindo, lendo coisas que não sejam verdadeiras para você e que não façam sentido nesse coração. Porque o que acontece, né? Cada um está num estágio, cada um tem um nível de compreensão. E às vezes, se forçar a fazer determinada coisa que não tá legal para você naquele momento, não vai contribuir. Pode, né, trazer aí um desconforto desnecessário. Então, como eu falei, é leve? Não, é pesado. Ok, é pesado, mas vai expandir? Vai. Eu tô consciente e disposto a buscar essa expansão e romper com as mentiras que causam esse peso? Sim, beleza, então eu sigo o caminho do pesado, né? Sigo pelo caminho da expansão, ainda que pesado. Mas se não, não fica. E aí ele falou isso, né? E ele falava assim, inclusive se for eu falando, entrou, tô falando sobre um tema, bateu esquisito, não gostou, não fez sentido, sai, não fica. Começou a ler um texto meu, não tá, sai, não fica. E aquilo para mim eu tive uma experiência que foi muito interessante, até depois escrevi para ele. Teve um momento em que ele começou a falar algumas coisas que não estavam me fazendo bem. E eu simplesmente parei de acompanhá-lo, parei de ir de ver, né, a fala dele, e me permiti. E falei, não, aquilo não está me fazendo bem, não vou gastar, como ele mesmo sugeriu, e eu levo isso para mim,
não vou gastar o meu tempo e minha energia em algo que eu não quero ver crescer. Porque se gerou uma aflição, né? Eu não sei o que vem daí. Pode ser uma aflição para algo ser liberado, para algo ser melhorado, mas eu tô num momento querendo lidar com essa aflição, querendo trabalhar com isso? Não tô. Então, não vou entrar. E aí, depois de um tempo, eu voltei a acompanhar, mas assim, isso pra mim foi um ensinamento, né? E eu sempre falo isso para as pessoas, não tá fazendo sentido o que eu tô falando, né? Não se force, não acompanhe, não faça isso com você, né? Não é comigo, é com você. Tem que fazer sentido para você, não tem que fazer sentido para mim. Na verdade, sentido para mim faz, por isso eu falo. Então, mas para que você receba, tem que fazer sentido para você. Deixa eu ver aqui. Laísa, Ohana, Ana, obrigada, Ana. Live maravilhosa, adorei muito, aprendo muito. Muito bom. Eu também aprendo muito com você. Ana, que tá aqui, fala sobre finanças pessoais de um jeito muito leve, muito descomplicado. E eu brinquei para ela que brinquei com ela que o título veio para mim, assim, Vista Sem Medo, né? Que é romper com essa coisa do medo de falar sobre dinheiro, sobre finanças, né? Parece que é um como fala, é um tema proibido, velado, como se ninguém precisasse de dinheiro, né? Ainda estamos na terceira dimensão, ainda trabalhamos a partir do dinheiro, mas tem muito essa coisa e a Ana tá fazendo um trabalho aí maravilhoso nesse processo. Quem quiser, tiver dúvidas, siga a Ana, tá? Como organizar a finança pessoal, coisa de casa. Todo mundo gasta, todo mundo recebe de alguma fonte, então é excelente. É mais. Família Alcaires. Espero ter contribuído trazendo as perguntas muito bem esclarecidas. Sempre, sempre. As perguntas sempre contribuem. Foram perguntas ótimas, né? Para coisas que a gente realmente acaba, às vezes, não perguntando. Claro, tem algumas coisas assim, como eu falei, tem coisa que é muito de acreditar, né? O que você acredita em relação àquilo. Eu falo muito do lugar do que eu acredito, do que é verdadeiro para mim e de coisas que eu vivi, né? Para mim não faz sentido trazer coisa que eu não aplico no meu dia a dia. Então é muito desse lugar do que é verdadeiro para mim. E muito disso, né? Como eu falo, vem dos estudos, das vivências com Access, com outras técnicas, com outras fontes, né? Mas quem fala, assim, pelo menos dentro das linhas do que eu estudo, quem fala com mais intenção e incentivo em lidar com essa coisa das perguntas, né? Access Consciousness, né? Que tem o mais conhecido por todos são as barras de Access, né? Tem os processos verbais e, como eu falo, barras de Access não é só as barras em si, né? É muito mais. Dentro da minha visão, é muito mais um estilo de viver e de olhar o mundo, né? Traz muito essa coisa de se conectar com o que é verdadeiro para você, de deixar para trás. E assim, uma fala que eu gosto muito é que às vezes a gente fica, eu preciso ser alguém melhor, eu preciso... Na verdade, o ser, ele já é tudo que ele tem que ser. Você já é tudo que você tem que ser. O que a gente precisa hoje é tirar tudo aquilo que nós não somos, mas acreditamos que somos, né? Então, o desorganizado, o preguiçoso e todos os outros rótulos que a gente vai colando, né, na gente ao longo da vida, que não é real, não somos nós, né? Mas a gente vai assumindo e entrando nessa postura. Então, para mim, assim,
é muito mais do que uma técnica em si, é um modo de olhar as coisas, né? De olhar pra gente e pro outro. E aí, para fechar, uma pergunta falando dessa coisa de olhar para mim e pro outro, que é diante de uma situação desafiadora, porque assim, quando a gente começa a ter consciência de algumas coisas, a gente acaba ficando às vezes um pouco, não sei se a palavra é intolerante, mas algo nesse sentido, a gente começa a querer que o outro entenda o que a gente está entendendo, faça como a gente está fazendo, então que compreenda tudo que a gente está propondo, né? E não é assim, cada um está num momento, cada um está num tempo. Sobre essa coisa do tempo, tem uma coisa que foi uma analogia que para mim fez muito sentido. Eu imagino essa coisa de cada um estar no seu momento como um disco LP, né? Os jovens de plantão sabem do que eu tô falando. E aí você tem ali o lado A e o lado B, mas enfim, um lado. E você tem as faixas. Então, assim, você tem linhas ali, né? A agulha, ela vai rodando numa linha, já nem me recordo se é de dentro para fora, de fora para dentro, mas pouco importa. E aí ela vai rodando numa linha. Então tem gente que está numa linha, tem gente que está numa linha mais perto do meio, tem gente que está numa linha mais lá longe. Não adianta eu querer forçar que o meu amigo que está numa linha diferente da minha, que ele entenda, que ele tenha as mesmas percepções que eu, que ele responda da mesma forma que eu. Não vai, né? Cada um tem o seu momento. E isso é desafiador quando a gente começa a abrir os olhos, né? Principalmente quando a gente começa a abrir os olhos e ver o quanto isso faz bem pra gente. A gente começa a querer abrir o olho de todo mundo, falar, vem. E aí uma pergunta, né, que é boa contribuição para esses momentos é: como eu posso ter mais permissão que consciência? O que isso quer dizer? A permissão, ela é o estado em que você permite que o outro seja ele, do jeito que ele é, no estágio que ele tá, com as escolhas dele. Ah, mas todo mundo tem que evoluir. Tá, mas o tempo de cada um é diferente. Ele pode querer evoluir, para quem acredita em vidas, né? Daqui a 5, 6, deixa ele. Então, como eu posso ter mais permissão que consciência? Tá num processo lá desafiador com alguém? Como eu posso ter mais permissão que consciência? E aí isso é muito interessante. Deixa eu ver aqui. Patrícia, muito boa essa analogia. Pra mim, caiu assim essa analogia há um tempo e pra mim ela fez muito sentido. Eu sempre me forço a lembrar, né, desse lugar. E aí a permissão, você não entra num conflito com o outro, né? Porque isso também não faz, preciso praticar, não faz bem pra ninguém, né? Esse embate. Então como eu posso ter mais permissão que consciência, acordou, como eu posso ter mais permissão que consciência, passou do meio do dia, como eu posso ter mais permissão que consciência, e vai mantendo ali o mantra, tá falando com alguém que a coisa tá, como eu posso ter mais permissão que consciência, e a gente vai se percebendo mesmo mais tolerante, né, com as ideias, com os pensamentos, com a forma de agir do outro, a partir desse lugar. Bom, então era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, né? Espero que tenha contribuído. Qualquer dúvida depois pode me mandar, pode comentar aqui também, tá bom? Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer, que eu respondo, mas... Vou perguntar, e como posso ter mais... vou fazer como é que fala? Vou fazer prova.
Beijos. Então, amores, acho que vai ficar gravado, Patrícia, dá para assistir depois. E qualquer dúvida pode me falar, a gente vai conversando. Então, acho que não temos mais perguntas. Vamos encerrar por aqui. Um beijo, muito obrigada por terem participado e até a próxima.